Obrigada a todos. E a gente gostaria de convidá-los a participar, viu? Caso alguém queira interromper, fazer algum comentário, alguma pontuação, fiquem à vontade. Eu penso que nesse formato virtual é permitido, é possível. Eu, pelo menos nas minhas falas, eu acho que cabe, né? É uma palestra diferente. Nós vamos conversar hoje sobre a lei de amor. Boa noite, Giovana. Nós gostamos muito do livrinho chamado Jesus no Lar. Eu usei ele para fazer o Evangelho do Lar, culto do Evangelho do Lar da minha casa, por uns 15 anos seguidos. Ele tá todo destruidinho, assim, sabe? Eu tenho um modelinho dos mais antigos. E aí os meninos cansaram e aí eu passei a deixar ele na cabeceira e quando eu fui preparar a fala sobre a lei do amor, aqui tem uma historinha que Jesus narrava para os seus apóstolos, os discípulos, os seus seguidores. Ele fazia uma reunião na casa de Simão Pedro e sempre exemplificava os seus ensinamentos com uma historinha. E está aqui nesse livro, né? E o Lúcio buscou lá no mundo espiritual e trouxe para a gente. Nessa história que fala sobre o amor, que cabe bem à nossa fala de hoje, Jesus conta que há muitos anos atrás, quando o mundo ainda perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai resolveu encaminhar um enviado para este mundo para que pudesse trazer para as pessoas um momento de paz, de evolução, de buscar ser melhores. E nesse primeiro momento, o Pai encaminhou uma pessoa, personificou alguém da ciência em uma pessoa. E foi um professor. Ele pensou assim, vou personificar num professor, alguém da ciência. Só que esse professor, ele veio e se apaixonou tanto pelas obras da inteligência que ele acabou se afastando das pessoas. Ele ficou enojado com a multidão, porque a multidão era ignorante. E ele se afastou do chamado que o Pai lhe enviou. Observando, então, que esse professor era incapaz de atender aos compromissos que o Senhor queria, ele encaminhou, depois de um tempo, um outro portador da ciência, que se transformou em um médico. Esse médico era muito admirado. Era um médico muito estudioso, muito inteligente, só que ele acabou se refugiando em uma sala fechada com as suas ervas e ficou somente atendendo aqueles a quem lhe interessava. E acabou também numa mesquinhez muito grande, não atendendo ao compromisso que o Pai Poderoso havia lhe otorgado. Passado mais um tempo, então, Todo-Poderoso encaminhou um outro emissário e personificou em um guerreiro célebre. Esse guerreiro usou a espada do cálculo com maestria. Ele acabou se tornando e criando muitos momentos de discórdia e de vingança, ao invés de defesa. E acabou também se afastando dos humildes, dos sofredores, daqueles a quem o Pai Todo-Poderoso mais queria assistir. Passado mais um tempo, muito triste, o Todo-Poderoso pensou, vou encaminhar uma personificação diferente, vou encaminhar alguém, um artista. E assim ele fez. E esse artista, encantado com as poesias, com as músicas, acabou se instalando nos salões ricos, em que o prazer, a luxúria se fazia presente e também não conseguiu assumir o papel de auxiliar e trazer para o mundo orientação à população, aos filhos bem-amados. Foi quando então o Pai pensou, vou encaminhar então alguém diferente, vou personificar o amor. Eu vou transformar o amor em uma pessoa e vou encaminhar esse mensageiro à Terra. E assim o Pai fez. Esse mensageiro, quando ele aqui chegou,
e olhou para o mundo, para as pessoas, para os humildes, para os pequeninos, para os sofredores. Ele se encheu de tanta piedade, de tanta amorosidade, que ele se acercou do professor, do médico, do guerreiro, do artista, se comoveu com a desventura de todos eles e orou por eles. Ele passou a agir em benefício geral. Ele se identificava com o povo simples que vinham até ele. E foi um servidor humilde e que pregou e exemplificou esse amor. E esse servidor, esse mestre que hoje nós temos como o nosso guia, é a personificação do amor enviado pelo Pai. O amor personificado no Cristo é o que nós hoje gostaríamos de trazer para a nossa fala. Cristo nos fez um convite há 2000 anos, há mais de 2000 anos, com a sua personificação de amorosidade, bondade. Até no seu último instante, ele exercitou a piedade, o perdão e o amor. E nós hoje vamos falar desse convite, um convite que Jesus nos traz para que nós possamos abraçar a sabedoria e o amor, e que possam ser duas asas a nos levar ao alto, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nos encontrar com o Pai. O homem, ele passa, desde quando nós fomos criados, na nossa ignorância, na nossa simplicidade, por muitos estágios evolutivos. E quando a gente foi criado, lá na ignorância, nós só tínhamos instintos. Conforme nós vamos avançando, nós vamos nos corrompendo, assim como na historinha que Jesus nos trouxe. E nesse momento, a gente acaba vivenciando muitas sensações. Mas nós vamos caminhando, nós vamos nos instruindo, vamos sofrendo, aprendendo e vamos desenvolvendo outros sentimentos. E com esse desenvolvimento do sentimento, nós vamos caminhando para um ponto máximo do sentimento, que é o amor. O amor, então, nós podemos entender que é o ponto máximo da evolução dos sentimentos do homem, da criatura humana, do espírito reencarnado e da alma, do espírito não encarnado também. Hoje, nós fizemos algumas pesquisas e encontramos que mais ou menos assim, 80% da população hoje da Terra, do planeta, a gente vive envolvido com as nossas funções básicas. O que seriam essas funções básicas? Seria trabalhar, se manter, saciar a nossa fome, dormir, praticar sexo, criar os filhos. E esses instintos básicos de sobrevivência acabam engolindo o nosso dia a dia. A gente acorda, vive tudo isso, dorme, acorda, vive tudo isso, para esperar um dia que a gente vai conseguir parar para fazer outras coisas, e acaba que 80% da população está vivendo para satisfação somente dessas necessidades da vida. E somente uns 20%, talvez um pouquinho menos, inclusive, já conseguiu entender que, além desses instintos básicos, a gente precisa viver por ideais. Os ideais, que são a vontade de fazer algo, ou de aprender algo, ou sair daquele sentimento de que, nossa, minha vida está esquisita, parece que está faltando alguma coisa, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa quinta-feira, nesse horário, já passamos por isso, de passar por um momento e falar, nossa, o que está acontecendo na minha vida? Parece que está faltando alguma coisa. E aí, se a gente não se cuidar, a gente entra por processos de desânimo, depressão, e por aí vai afora. Nós que já entendemos isso, a gente já despertou para entender que a gente precisa viver não só pelos instintos, e também pelos ideais. E são esses 20% da população que fazem com que o mundo cresça, que o mundo evolua, que impulsionam o planeta
para que ele possa se tornar um mundo melhor. E o amor, ele aparece em tudo isso como um remedinho, como um grande medicamento, que tem a finalidade de nos direcionar como filhos de Deus, como filhos desse Pai Todo-Poderoso. Nós somos esse Deus também. Quando a gente fala assim, somos filhos, imagem e semelhança de Deus, não é na forma humana, né? A gente já entendeu isso. É na forma espiritual. O nosso espírito luz, ele tem uma centelha, uma parcela de Deus. Então, nós somos deuses. É nesse ponto que nós somos imagem e semelhança do Pai. E quando nós entendemos que nós somos essa imagem e semelhança, nós temos dentro de nós esse cadinho de amor. E o amor é o remédio que cura todas as dores, todas as mazelas. Por isso que Cristo, na sua boa nova, veio trazer a lei de amor. Porque até então era a lei de talião. A lei de amor que o mensageiro personificado do amor nos trouxe, que o Cristo nos trouxe, ele vem casar hoje com a moderna psicologia. Antes, a psicologia estudava as dificuldades dos conflitos. Conflito com o pai, com mãe, com filhos, conflitos familiares, os traumas da vida. Hoje, a psicologia, ela vem tratar do ser como um ser integral. Não é por menos que Joana de Ângeles, o mentor espiritual de Valdo Franco, palestrante, orador, né, e psicógrafo espírita, ela nos trouxe a sua série psicológica. Olha quantos anos faz que Divaldo tem psicografado essa série psicológica, que é tão difícil da gente conseguir entender. Na verdade, foi uma generosidade da mentora, da espiritualidade de Deus, em trazer para a gente uma série, livros, que nos fazem olhar para o nosso ser, nosso espírito como um ser integral. E entender que o amor é um grande remédio. Mas como encontrar esse amor? Como encontrar esse medicamento nesse movimento tão louco que a vida cada vez nos traz? Quando veio a pandemia, a gente achou, nossa, vamos nos recolher, vamos orar mais, vamos nos preparar, porque quando voltar as pessoas estarão diferentes. A gente ainda não saiu ainda, aliás, alguns lugares estão saindo e outros ainda não. Eu digo porque eu tenho familiar que mora no Japão, lá está caótico ainda, né, de pandemia, de nova cepa, de vírus. E o mundo ainda não entendeu, porque nós estamos guerreando. Nós estamos em um momento que era para as pessoas olharem umas para as outras e entender que dinheiro, que fronteiras não precisam ter essa importância. E está lá a Rússia brigando por uma fronteira. Em tempos de globalização, em que um vírus saiu da China em dezembro e contaminou o mundo inteiro em maio, em março. Olha isso. E tem pessoas ainda brigando por território. Então, não dá muito para a gente... Tem hora que a gente pensa, meu Deus, eu não consigo entender. Mas nós vamos entender porque o planeta está sendo sacudido para que o amor prevaleça, para que a gente encontre esse antídoto para as dores. Então, o clímax ainda não chegou, né? Vamos pensar assim, ainda não chegamos no ponto culminante da dificuldade das dores. E aí nós vamos fazer um alerta. Cristo trouxe a sua boa nova de amor. E a doutrina espírita vem nos relembrar. E nós buscamos, com esse nosso momento de diálogo, lembrar cada um dos que aqui se colocaram como convidados e ouvintes e participantes, a pensar que eu, né, pense em você, fale assim, eu sou convidado de Jesus para trazer algum pouquinho de equilíbrio para o planeta nesse momento. Porque o nosso pensamento é energia, o nosso pensamento é matéria. André Luiz já nos trouxe isso. É uma matéria que a gente não toca aqui, mas é uma matéria. O nosso pensamento, tudo que você pensa, ele fica aqui. E vai se expande pelo universo. André Luiz nos traz, eu acho que foi nos missionários,
que tudo que nós pensamos fica no universo, que a espiritualidade consegue, em qualquer momento da sua existência, buscar um pensamento, uma vivência sua e criar aquela imagem. Então imagina, tudo que eu pensei está aí solto, virou energia, virou matéria. Então, pensando nisso, vamos trazer para o lado positivo? Tudo que nós pensamos hoje de positivo, de amor, vai ecoar para o planeta. Então, parece bobo, mas não é. Parece pequeno, mas não é pequeno. Vamos pensar amor, vamos buscar, nos momentos que a gente for se conectar com o Criador, pensar, eu sou essa luzinha, dentro de mim tem um pouquinho de Deus. Se eu fizer a minha oração diária pela paz do planeta, isso vai chegar a algum lugar. Ah, mas como assim? Vai. É energia, é matéria. Então, o amor materializado através do pensamento, ele ecoa. Então, é importantíssimo a gente acreditar nisso, a gente relembrar, né, essa lição do Evangelho de Jesus. Pegar os ensinamentos de Joana, tentar trazer isso para o nosso equilíbrio e ter auto-amor, ter caridade para com a gente também. Porque a saúde interior, ela precisa começar a existir dentro de nós. A saúde, ela começa no nosso espírito, ela está dentro. A paz é a base da saúde integral. A paz, ela vai trazer alegria de viver. Vai nos tirar das doenças emocionais. Então, olha que tudo é encadeado. E como buscar isso? Com as nossas pequenas ações, com os nossos pensamentos, pensando sempre, buscar pensar sempre no lado positivo mesmo. Porque o lado negativo a gente está aí, está vendo, está acompanhando. Se municiar desses pensamentos de positividade. Isso traz equilíbrio. Agradecer, sabe? Eu saio para trabalhar todos os dias. Todos os dias. Já voltei presencial desde agosto do ano passado. Com a máscara, com o álcool, com o distanciamento, mas eu estou trabalhando presencial. Eu saio de casa todos os dias, eu passo por uma avenida cheia de árvores. E todos os dias eu paro para contemplar essas árvores. Não paro o carro, mas eu diminuo e fico contemplando. E é o meu momento de oração, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho uma casa que me demanda, eu tenho 3 filhos que estudam em horários e escolas diferentes. Então, é o meu momento de me conectar com a gratidão. De olhar olha que bom, estou indo trabalhar hoje de novo. Que bênção, né? Olha a árvore hoje, tem ipês. A ipê está verdinho, a ipê está sem folha, e eu fico observando. Olha, parece bobo, mas não é. Eu penso que cada um tem o seu momento de conseguir se conectar com agradecimento, com Deus, com esse amor. O amor não tem que ser algo enorme, esperar amar muito a humanidade. Isso vai chegar. A gente começa amando o filho, amando o companheiro, a companheira, amando o amigo, o colega de trabalho, ou às vezes deixando de não amar. Aí eu não consigo amar meu chefe, mas eu já não tenho sentimentos ruins. Isso já é um cadinho de amor. Vai chegar um momento que a gente vai olhar o cachorrinho, o gatinho na rua, a gente vai ter pena. A gente vai querer acolhê-los. A gente vai olhar para as pessoas em sofrimento e vai querer acolher. E eu acredito sim, né? Lendo alguns trechos da Gênesis, a gente tem esse pensamento de esperança, de que a gente um dia vai olhar para a humanidade e vai sentir amor. Como Jesus. Olhar para o mundo e sentir amor. Olhar para aquele presidente, o candidato a presidente que a gente não gosta, e não desejar o mal, e desejar amor. Né? Olhar para aquele político que você não gosta, mas olhar com respeito, respeitabilidade. Esses são os exercícios do amor. Não ficar xingando, falando mal.
Ele é o seu governante, ou o seu legislador, né? Os deputados, os vereadores, o prefeito, o governador, o presidente. Eu não gosto dele, mas ele é o seu governante. Vamos orar, não é? Vamos fazer o nosso momento de emanar energia positiva, já que ele tem um cargo que pode mudar a nossa nação, nosso estado, o nosso município, o legislador, o vereador lá, ele pode fazer uma lei que ajude muitas pessoas. Então, esse é o exercício do amor, da lei do amor. A gente não precisa ser como Madre Teresa de Calcutá, que amava indistintamente com amorosidade, que ela ia cuidar dos leprosos. Na época que não tinha cura, ou que a cura estava chegando, ou que o tratamento era difícil. Tinha pessoas que ela cuidava que se tornavam monjas como ela. Ela teve uma discípula, né, que era a monja Ananda, que ela tinha a doença, ela era leprosa. E ela perguntava assim, né, como que a gente pode amar? Como que a gente pode experimentar isso? Como que a gente pode resumir todos esses ensinamentos? E Madre Teresa falava: ame. E o amor, ele tem que ser tão grande que você ama até doer. Ama tanto até que ele vai doer. Porque quem ama vai experimentar a dor, vai experimentar a dificuldade. Mas essa irmã, Madre Teresa, viveu pelo amor. A gente não precisa ter uma encarnação de uma mudança de evolução que a gente vai pular muitos degraus. A gente não precisa se cobrar dessa forma, como ela, como Paulo de Tarso, né, como Chico Xavier. A gente não precisa se cobrar, porque a gente vive num mundo de agitação, de conflito. O nosso mundo interior, ele passa por agitação e por conflito. Mas a gente tem que ter esse auto-amor para entender que a gente pode exercitar essa benevolência, essa caridade, esse olhar de bondade para o outro em pequenas coisas. E que tudo bem se a gente não conseguir fazer isso muito, se a gente não conseguir demonstrar ou exercitar esse amor de formas grandiosas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque quando a gente se cobra demais, a gente sofre e estaciona. Então, Cristo não quer que nós estacionemos, que a gente continue devagarinho internalizando e trazendo esse amor para o nosso coração, trazendo para as nossas atitudes, não é? A gente precisa reservar minutos diários para a gente refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas atitudes, buscar agir de forma melhor. E se tropeçar e não conseguir, amanhã a gente tenta de novo. E se em alguns momentos a gente tiver dificuldade com isso, a gente volta a estudar no momento depois, né? Tem uma lenda antiga que conta a história de alguns monges. E esses monges estavam caminhando e se depararam com um rio e tinham que atravessar esse rio. E um deles, né, o que era mais guia espiritual dos outros, estava atravessando e viu flutuando um escorpião e ele ia morrer afogado. E o monge foi e estendeu a mão para o escorpião. O escorpião subiu na mão dele. E ele foi nadando com o escorpião e os outros monges observando e foi até chegar na margem. Quando ele chegou do outro lado da margem, ele foi colocar o escorpião em terra firme, que o escorpião tocou em terra firme, picou a mão dele. Aí o outro discípulo virou e falou: viu só, mestre, o senhor não sabia que o senhor fez uma loucura em estender a mão? O senhor não sabia que é da natureza do escorpião picar? Da natureza dele fazer isso? E ele é venenoso. E o mestre respondeu: eu sabia, mas é da minha natureza estender a mão. É da minha natureza ajudar. E seguiu adiante. Então, que é da nossa natureza ajudar. Deus colocou isso na nossa natureza.
Nós temos a natureza de amar, a natureza para o amor, a natureza para ajudar. Que não nos furtemos de estender a mão, mesmo sabendo que amar, às vezes, é dor. Amar é doer, como disse Madre Teresa, não é? E as doenças estão aí. Com exceção de algumas doenças clínicas mesmo, nós temos muitas doenças da alma, que começam na alma, mesmo sabendo que nós temos a natureza para o amor. Então, vamos entender que nós temos que trabalhar essa natureza nossa de amor. Ela tem que ser exercitada, assim como os nossos músculos, que vão ficando flácidos com a idade e cada vez mais fracos, e a gente tem que ir lá malhar. O exercício físico passa a ser um remédio depois de uma certa idade. Eu mesmo estou precisando fazer exercício porque eu sinto dor na coluna. Chegou um ponto que não é mais para ficar forte e bonita, porque eu sou preguiçosa de academia. Hoje é um remédio que eu tomo. Né? Então, a gente tem que exercitar esse amor. Ele está aí dentro da gente, mas falta o exercício, ou falta o exercício constante. Então, o chamamento de Jesus é para isso. Olha, temos essa centelha, esse amorzinho dentro da gente. É da nossa natureza ajudar. Vamos lá, vamos exercitar. Né? A felicidade, ela não está nas coisas que a gente acumula. A felicidade, ela está naquilo que nós doamos, naquilo que nós compartilhamos. E nós somos criados para o compartilhamento, para a bondade, não para o egoísmo e a maldade. A gente desenvolve, no momento que a gente foi criado ignorante, a gente opta pelo caminho do orgulho, da vaidade, mas nós temos dentro da gente a predisposição também para a bondade, para o amor. É só encontrar esse caminho. E pegando esse caminho, com certeza, nós vamos conseguir exercitar esses momentos de amorosidade no nosso dia a dia. Né? Buscar esse amor que tudo cura nos nossos pequenos momentos, até no momento de alto amor, de entender que a minha dificuldade ela é válida ainda e tá tudo bem, né? O problema é que a gente está se cobrando demais. A gente quer cobrar uma evolução assim muito rápida, que nós muitas vezes não conseguimos. Aí a gente se vê triste. E essa tristeza nos impede de exercitar pequenos momentos de bondade, de caridade. Então, vamos exercitar primeiro o alto amor, para depois compartilhar. E com compartilhar a gente encontra a felicidade. Né? O homem acaba sendo infeliz pela importância que ele dá às coisas do mundo. A gente dá muita importância para as coisas do mundo. E o Espiritismo, ele está nos convidando a fazer esse caminho inverso. Várias passagens, principalmente nesse capítulo aqui, 11, da Lei do Amor, Kardec nos convida a ter um olhar para as coisas espirituais. Lancemos o nosso olhar para a vida futura. Kardec nos fala isso o tempo todo. Então, o Espiritismo nos convida a dar mais valor para as coisas que a vida material não nos traz. As coisas, os sentimentos, a bondade, aquilo que a gente pode fazer de bondade, de caridade, de amorosidade. Então, a doutrina, ela nos traz que a morte, ela é um passaporte, que ela vai nos levar para uma outra dimensão. E que nessa outra dimensão, a gente pode chegar lá carregando mais amor. O Espiritismo matou a morte, não é isso que a gente escuta? E Kardec ainda nos trouxe com a doutrina espírita que a gente deve lançar o olhar para a vida futura, lançar o olhar para as coisas da alma, os sentimentos, a bondade, a amorosidade. Então, acho que o meu tempo já deve ter passado aí, né? Eu vou partir para o encerramento aqui. Vamos aceitar esse convite do Cristo. Vamos dar a mão e estender a mão. Segurar na mão do Cristo, entender que o amor que ele nos trouxe, como sendo a personificação
o mensageiro do amor aqui na terra. Deus mandou ele, o seu filho, um espírito crístico, como mensageiro do amor. Vamos segurar na mão do Cristo e vamos doar a nossa mão. A mão simbólica, que pode ser através de uma palavra, de uma assistência, né, da amorosidade, do ouvido, ouvir, né? Isso é amor. Ouvir hoje está muito difícil. A gente tem uma tendência a querer falar, falar, falar e ouvir pouco. E tem muita gente precisando ser ouvida, às vezes só ser ouvida. Então, sabendo que a dor de hoje vai passar e que amanhã as alegrias chegarão, se a gente souber pegar na mão do Cristo e transformar a nossa vida através dos seus ensinamentos, através da amorosidade, do amor que Cristo nos trouxe. Então, que Jesus possa estar nos abraçando nesse momento e que nós possamos aceitar esse convite do Cristo para exercitar a sua lei de amor em todos os momentos da nossa caminhada, para que a gente possa ter equilíbrio psicológico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, porque o amor tudo cura, gente, cura mesmo. Então, obrigado pelos momentos aqui, por esses minutinhos.